no final do século XIX, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Na primeira metade deste século, a fotografia já havia sido inventada por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicephore, possibilitando essa criação revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural, o cinema. De acordo com o escritor Fernando Mascarello, em seu livro História do Cinema Mundial, ele cita: "Não existiu um único descobridor do cinema, e os aparatos que a invenção envolve não surgiram repentinamente num único lugar. Uma conjunção de circunstâncias técnicas aconteceu quando, no final do século XIX, vários inventores passaram a mostrar os resultados de suas pesquisas na busca de proteção de imagens e movimento. É importante lembrar que no final do século XIX, várias invenções foram surgindo, muitas não ficaram e nem são lembradas. O cinematógrafo, em primeiro momento, foi visto apenas como uma curiosidade, um tipo de diversão temporária para a população. Ele funcionava devido às perfurações em negativo, e os filmes não possuíam áudio, sendo conhecido posteriormente como o período do cinema mudo. Em relação ao cinema antigo, a primeira sessão de cinema de que se tem notícia aconteceu em Paris em 1985. Para criar o filme, foi necessário, primeiro, criar o cinematógrafo, uma máquina capaz de filmar e projetar imagens em movimento. Essa invenção foi obra dos irmãos Lumière e seu funcionamento, apesar de inovador para a época, era bem simples. A máquina tirava fotos em série de cenas quaisquer, mais de 12 vezes por segundo. Assim, muitos detalhes dos movimentos eram registrados. Depois, essas fotos eram projetadas numa tela. Tudo feito manualmente. Louis Lumière foi o primeiro cineasta a realizar documentários em curta-metragem na história do cinema. Existem dois tipos de cinema, o cinema mudo e o cinema sonoro. Em suas origens, o cinema mudo não tinha sons, porém tinha títulos, ou seja, pequenos rótulos que serviam para ilustrar uma mensagem e ajudar a compreender melhor o conteúdo de uma cena através de um texto curto. O cinema mudo é um tipo de filme que não é comum atualmente. Como diz seu próprio nome, neste filme não há diálogos e seu núcleo fundamental são as imagens. Já o cinema sonoro, que pode ser preto e branco ou colorido, é a técnica e arte de fixar e de se reproduzir imagens que suscitam impressões de movimento, assim como a indústria que produz essas imagens. As obras cinematográficas, mais conhecidas como filmes, são produzidas através de gravações de imagens do mundo com câmeras adequadas, ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. O cinema atualmente é dividido em etapas classificadas em fases, sendo cinema mudo e cinema sonoro, em preto e branco ou colorido, tamanho de curta-metragem, média-metragem ou longa-metragem, por tipos de filme. Filme A, grande produção, inclusive os chamados blockbusters. Filme B, de baixa produção. Filmes independentes, que não são ligados ao sistema. E documentários, por qualidade clássica, obra-prima, trash, filmes que têm baixo orçamento e são inferiores à qualidade dos filmes B. Por movimentos e estilos sendo vanguarda francesa, realismo poético francês, nouvelle vague francesa, neorrealismo italiano, filme noir americano, filme neo-noir, expressionismo alemão, cinema político russo, cinema clássico americano, cinema contemporâneo e outros de menos importância. Por gênero de ação, aventura, comédia, drama, nacionalidade, cinema americano, cinema brasileiro, cinema italiano, cinema português e por temas classificados em temas natalinos, religiosos, esportivo, históricos e muitos outros. Atualmente, a indústria cinematográfica ampliou a imagem do cinema com o surgimento do som, em seguida a cor, até os formatos maiores de tela e projeção, e finalmente o 3D digital, que hoje faz parte da evolução no cinema e tem grande importância. Com as novas tecnologias, houve uma eliminação de cenas desnecessárias e pouco explicativas para o enredo do filme, e uma grande aproximação com a realidade através de efeitos especiais e outros recursos como figurinos, cenários e elementos de cena. Já o cinema no Brasil surge no final do século XIX, no Rio de Janeiro, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto. Eles foram os pioneiros da história do cinema brasileiro, realizando um filme na Baía da Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascoal Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema, com o italiano Vitor Di Maio.
Um problema grave para a produção do cinema no país era a falta de energia elétrica, que foi resolvida somente em 1917 com a usina de Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esses eventos, as salas de cinema cresceram consideravelmente.